Pronto. Boa noite. Hoje, o nosso encontro do Grupo de Estudos em Ecofisiologia e Estresse de Plantas, o GISP, vai tratar do tema qualidade da água para a irrigação e seus efeitos nos cultivos agrícolas. E é para nós uma imensa satisfação ter como especialista dessa noite o membro efetivo do GISP já há 5 anos, Eduardo Saldanha, que mais uma vez participa conosco, discutindo sobre algum tema de interesse para a agricultura. Muito obrigada por disponibilizar o seu tempo mais uma vez, Eduardo, e sem dúvida vai ser um encontro muito produtivo. Mais uma vez, pedimos desculpas aos presentes por não podermos divulgar tão amplamente o link. Estamos habituados a ter uma sala cheia em qualquer dia da semana, em qualquer época do ano, mas para que a gente consiga fazer o debate dinâmico, interativo, como sempre, foi necessário que a gente restringisse um pouco o acesso ao link dessa sala de estudos. E para nós é uma alegria ainda maior, além da presença de Eduardo, é claro, ter estreando como moderador da noite o nosso integrante, Alessio. E, Alessio, passo para você a palavra, silencio o meu microfone para que você passe as regras do encontro dessa noite e dê início à nossa sala de estudos. Certo, obrigado, Ana. Todos sejam bem-vindos a mais um encontro nosso. Para quem ainda não me conhece, né, eu me chamo Alessio, sou discente de agronomia no Sertão Pernambucano, campus Zona Rural. Faço parte também do GISP, né, que é o Grupo de Estudo de Ecofisiologia e Estresse em Plantas. E para que nós continue uma apresentação da maior maneira possível, eficiente, vou estar repassando algumas regrinhas aqui. Bom, primeiramente, que a sala está sendo gravada, né, para depois ser disponibilizada no nosso grupo, no nosso YouTube, nosso canal do YouTube, GISP IF Sertão, para quem não pôde participar hoje, vem apreciar depois, e para quem quiser rever novamente a apresentação, vai estar disponível. Lembrando que a apresentação hoje foi combinada com o Eduardo Saldanha, que sua apresentação ele organizou ali para ser uma apresentação de mais ou menos 1 hora de relógio, então ele prefere que todas as perguntas, né, sejam respondidas somente ao final da apresentação. Então, lá no final da apresentação, eu quero que vocês, quem tiver com dúvida, levanta a mãozinha ou então deixa escrito no chat, que assim nós podemos ler e passar para o professor. No caso do nosso biblioteca virtual, o link de da biblioteca, do YouTube, Instagram, vai estar aí no nosso chat, no comentário fixado. E para quem deseja entrar no grupo do GISP, é só mandar uma mensagem lá no Instagram e nós iremos responder, certo? Ao mais, vou deixar agora passar a palavra para o nosso professor, Eduardo Saldanha, que ele vai se apresentar melhor e começar a apresentação. Com você, professor. Legal. Bom, pessoal, boa noite, né? Agradecer aí ao GISP e parabenizar, né, por ser um grupo bastante consistente em termos de conteúdo, em termos de atividade, né, principalmente. Então, esses encontros, eles ocorrem desde o início, né, desde a fundação do grupo, e não há perda de motivação, muito pelo contrário, né, sempre trazendo temas novos, temas de interesse, né? Eu tenho estado um pouco ausente aí da participação das reuniões, mas sempre que posso eu assisto os materiais gravados, né? São conteúdos de muita qualidade, né? Eu já tive a oportunidade de participar em outros momentos, apresentando alguns outros tópicos, alguns outros temas, né? E fiz a proposta dessa temática, né? Por ser algo que eu venho estudando, né? Nos últimos anos, tá? Esse conteúdo que eu vou apresentar para vocês, ele faz parte, normalmente, né, de tópicos, de disciplinas
relacionadas à irrigação ou fertirrigação, né? Em se tratando do currículo do curso de agronomia, né, a disciplina de fertirrigação, normalmente, ela não é uma disciplina obrigatória. Algumas universidades, alguns institutos, algumas escolas de agronomia oferecem como disciplina optativa, ou nem isso, né? Então, na maioria das vezes, esse tema de qualidade da água, ele fica restrito, né, a ser abordado quando o professor aborda dentro das disciplinas de irrigação, tá? Eu diria a vocês que é um tema, em geral, pouco explorado, né, dentro dos currículos escolares. No semestre passado, eu tive a oportunidade de ministrar uma disciplina, né, na pós-graduação, a convite de um colega, né, o professor Alexandre Tavares, que é professor da Universidade Federal, né, do Agreste de Pernambuco, a UFAP, que fica em Garanhuns. E ministrei em conjunto com ele uma disciplina, né, chamada de fertirrigação de hortaliças, né, e de frutíferos de hortaliças. E essa aula, né, que eu vou mostrar para vocês, ela faz parte desse conteúdo. Tem muito conteúdo aprofundado, tá? Algumas coisas eu vou passar de uma maneira um pouquinho mais rápida, né? E vou dedicar, né, um pouco mais de tempo a alguns exemplos de aplicação, tá? Inclusive, nessa disciplina que a gente ministrou semestre passado, o Marcos Kleber, né, acho que o Marcos está presente aqui, contribuiu, né, a gente organizou um encontro, e o Marcos veio, né, a gente fez uma atividade online e ele fez uma apresentação também, tá? Deixa eu compartilhar aqui a minha tela, né, para que a gente já possa dar início, tá? Só peço, por favor, que me confirme se já está aparecendo. Se alguém puder confirmar, eu agradeço. Ainda não, professor. Ainda não? Não. Mas está carregando? Não, aqui não dá para ver se está carregando ainda não. Deixa eu ver. Tá. Peraí. Nada? Pronto, agora sim. Agora sim? Sim. Ok. Agora sim, né? Deixa eu só confirmar se mudou. Você está vendo o slide de abertura, não é isso? Isso, professor. Eu vou adiantar só para ver se a sequência se mudou. Só me confirma se mudou. Às vezes dá um delay entre o que eu mudo e o que aparece aí para vocês, né? Aham. Mudou? Não. Eu já vi que vai ser lento o processo. Não mudou? Ainda não. Tá Se quiser mandar o PDF, Eu não fiz o PDF. Né? É porque não está no modelo de apresentação, Eduardo. Agora está mudando, mas ele está ainda no modelo de slide. Agora sim, tá normal. Tá mudando. Não, aqui ele está no modo, não está na... Peraí. Eu uso muito mais o... Mas agora eu ele sugiro usar o modo exibir ali em cima, que fica exibindo o modo leitura, que fica legal também. Aqui? Isso. Aí modo leitura. Aí modo de exibição de leitura. Fica Aqui? legal também. Isso. Mudou? Mudou. Perfeito. Então agora tá rápido, né? tá sim. Sim. Então, beleza. Agora ficou bom. Excelente dica. Obrigadão. Só não consigo pegar uma canetinha aqui, mas tudo bem. Vamos lá. Bom, pessoal, então, eu já vou começar de imediato, tá? Então, a gente vai tratar sobre qualidade da água para irrigação e seus efeitos em cultivos agrícolas, né? Bom, em geral, a gente avalia, né, a qualidade da água sobre 3 principais aspectos. Riscos de salinidade, eu sempre gosto de uma canetinha aqui, mas desse modo acaba não tendo. Risco de salinidade, problemas com infiltração da água no solo e toxicidade de íons para as plantas, tá? Esses são os principais, né, pontos que a gente observa pensando na qualidade da água sob o ponto de vista agronômico, né? Então, né, você tem aqui alguns conjuntos ou propriedades que permitem, né, verificar a questão da qualidade da água. Quais seriam eles, né?
entender que muitas vezes as águas, né, quando apresentam alta concentração de alguns sais, a gente vai falar bastante sobre isso, elas são como soluções nutritivas desbalanceadas, tá? Então, elas permitem aporte de nutrientes. Tá? Vou trazer um exemplo para mostrar para vocês isso. A conservação de características do solo, né, bem importante, isso tem muito a ver, especialmente com a presença de elementos dispersantes de argilas, como o sódio, e também a manutenção dos sistemas de irrigação. Tá? E podemos entender também, né, que algumas características determinam a qualidade da água. Quais seriam elas? Concentração de sais, proporção relativa de sódio, né, que a gente avalia por meio de um indicador chamado RAS, que é a razão de absorção de sódio, a concentração de elementos tóxicos e aspectos sanitários. Tá? E tudo isso tem a ver com a questão de possíveis problemas de entupimento de emissores, ok? Vou mudar de slide. Bom, sob o ponto de vista, né, agronômico, né, a questão da qualidade da água, ela deve se relacionar com alguns outros pontos importantes dentro do ambiente de produção, né? Então, entender que qualidade química, né, da água tem a ver especialmente ali com valores de condutividade elétrica, pH, conteúdo de íons, né, conteúdo de elementos tóxicos, como a gente vai ver mais para frente, características físicas e químicas do solo, e aí estamos falando de pH, textura, matéria orgânica, atributos relacionados à velocidade de infiltração, né, toda parte do perfil do solo, entender que o solo é muito mais do que somente o 0 a 20, que a gente está muito acostumado quando se trabalha, especialmente aí com a parte de edafologia, né, com a parte de fertilidade do solo, tá? Grau de drenagem, né, atributos relacionados ao cultivo, ou seja, especialmente a tolerância das espécies a questões relacionadas à salinidade, elementos climáticos como precipitação e evapotranspiração, e os próprios métodos de irrigação, né? Então, a avaliação completa, né, da qualidade da água, ela deve se relacionar com todos esses fatores e alguns outros mais, tá certo? Não somente por si só. O que eu estou querendo dizer é que a avaliação, né, o entendimento se a água, né, apresenta XYZ, características de qualidade, ela deve ser relacionada com o ambiente de produção, tá certo? Então, ela nunca deve ser entendida de forma absoluta, né? Então, precisa ter essa relativização. Bom, o ambiente semiárido, o tema do nosso encontro hoje, né, ele migra muito para atributos relacionados à salinidade da água, que é o principal problema que a gente encontra quando estuda questões relacionadas à qualidade da água para irrigação, tá? E esse tema, ele é sensivelmente importante para a agricultura do ambiente semiárido, né? Das áreas, né, com características de clima semiárido. Tá certo? Que a gente tem um mapa aqui, né, da Embrapa, mostrando o que compreende o ambiente semiárido, né? Quase todos os estados da região norte, excetuando ali o Maranhão, né, e uma grande parte ali da região norte de Minas Gerais, né, compreende aí estados, né, e municípios, obviamente, dentro dessa região. Na verdade, o semiárido não é uma região, né? É uma classificação relacionada ao clima, tá? Então, né, são informações importantes. O semiárido brasileiro, né, região do mundo onde mais existem pessoas vivendo, né, o semiárido mais densamente povoado, né, em torno aí de 25 milhões de habitantes, né? E tem uma característica de apresentar um clima, um período seco, né, em torno de 8 a 9 meses por ano, né? Então, isso aí é algo bastante marcante nos climas de ambiente semiárido, tá? Mas o que acontece com a água
nesse ambiente, né? Eu tenho um dado aqui de uma publicação, tá, que no final vamos deixar como indicação de estudo, né, para os interessados, mostrando, né, algumas características de salinidade ou de qualidade da água de mais de 18 mil poços tubulares, tá, presentes nessa região. O Nordeste brasileiro chega a ter mais de 200 mil poços, né, em geral poços de baixa vazão. Mas esses poços, em algumas situações, acabam também sendo as principais fontes de recurso hídrico encontrado dentro dessa região, tá? Você tem dois perfis de acesso à água aqui, né? Você tem as águas superficiais, normalmente armazenadas em barragens, em açudes. No período chuvoso, existem alguns rios e córregos, né, e riachos que correm, tá? Mas são rios não perenes, são rios de regime intermitente, né? E que também estão sujeitos à salinização, tá? Então, observem esse gráfico aqui, né? E a gente tem uma legenda mostrando os pontos azuis, as águas consideradas doces, né? Veja que quanto mais próximo ao litoral, você tem uma maior quantidade de poços, né, com valores que se enquadram dentro de água doce, tá? Esses pontinhos amarelos são as águas já com algum grau de salinização, águas salobras, e os vermelhos, né, em sua maioria, mais de 70% dessa amostragem, né, as águas são classificadas como águas salgadas, tá? Cujo valor da condutividade elétrica é acima de 2,5 decissimes por metro ou microsimes por centímetro, tá certo? Então, isso é um atributo, uma questão bastante presente, né, na região, tá? Inclusive, aspectos de salinização da água e do solo, né, são apontados aí por organismos como a FAO, né, um órgão da ONU relacionado à agricultura e alimentação, como um dos principais problemas de degradação de ambientes pelo mundo, tá? Se a gente observar esse segundo mapa aqui mais à direita, né, eu estou sem a minha canetinha aqui, pelo modo da apresentação, mas ela mostra, né, que a geologia predominante do ambiente, né, de regiões dentro do ambiente do clima semiárido, ela é predominantemente formada por rochas cristalinas, né? Essa formação rochosa, né, do manto rochoso, ela condiciona, né, o aparecimento dos poços fissurais, né, que são poços onde você tem pequenas fissuras entre as rochas, que às vezes se comunicam a longas distâncias, e dentro dessas fissuras são armazenadas as águas subterrâneas, tá? Então, esse tipo de geologia favorece, né, a dissolução de sais presentes aí nessa rocha, de tal maneira que a água em sua condição natural que cai da chuva, ela é uma água com salinidade zero, né? Salinidade zero praticamente. Mas ao tocar no solo, ao passar por toda ser filtrado, digamos assim, pelo solo, né, e atingir essas zonas geológicas, né, mais profundas, elas entram em contato com material rico em sais, né, que a gente vai detalhar aí um pouquinho mais para frente. Então, isso confere esse aspecto relacionado à alta salinidade, tá bom? Bom, aqui uma observação sobre a amostragem, então, é importante entender que você, ao coletar uma amostra para enviar para um laboratório, né, você pode estar utilizando água de poços, né, então, aqui tem orientações do como fazer, tá? Então, por exemplo, ali de um poço, você deve deixar o poço ligado aí por 15 minutos, né, e coletar na saída do poço essa amostra de água, tá? No caso de rios, né, algumas literaturas recomendam
você fazer uma amostragem ao longo do ano, no caso de rios perenes, né, porque existe variação, tá certo? Pequenos reservatórios, né, na saída do ponto de coleta do reservatório e também em grandes reservatórios. Mas uma observação bem importante sobre a amostragem, né, você pode usar ali recipientes de plástico ou de vidro de 1 a 2 litros, mas lavar pelo menos ali umas 3 ou 4 vezes esse recipiente com a própria água a ser coletada, tá certo? Então, o coletor, né, no caso de reservatórios, afunda essa garrafa e faz o procedimento de coleta para ser enviada para o laboratório, tá? Algumas literaturas também recomendam deixar em geladeira, né, se for o caso, antes de enviar, tá bom? Bom, alguns problemas de origem química, né, que eles se manifestam aí por meio de pH, condutividade elétrica, e especialmente, né, a concentração de sais. E estamos falando, né, de sais, carbonatos, bicarbonatos, sulfatos, boratos, cloretos, né, que seriam ânions, cálcio, magnésio e sódio, que seriam cátions, né, elementos iônicos de carga positiva, tá? Muito bem. Problema de origem química, tá? Então, veja o seguinte. O pH, né, ele é um dos primeiros indicadores aí de qualidade química. É uma unidade de medida que mede a concentração de hidrogênio, tá? Sempre lembrando que o pH, né, ele é medido numa escala logarítmica, então, cada variação de unidade, você tem uma mudança, né, proporcional a 10 vezes mais ou menos. Exemplo, né? Se tem uma variação de 6 para 7, né, significa que você teve uma redução na concentração de hidrogênio, né, proporcional a 10 vezes para menos, tá certo? Porque o pH foi alcalinizado, eu diria, tá certo? Então, aqui existem vários critérios de classificação, né? Vários critérios de classificação. Aqui, de acordo com o livro azul de fertirrigação, uma publicação da empresa SQM, né, você tem essa classificação para pH, tá? Então, por exemplo, você tem uma água cujo pH está em torno ali de 7,5, tá? Então, ele se enquadraria ali na classe do levemente alcalino, ou seja, início de problemas de precipitação, tá? Uma situação mais extrema, né? Uma água com pH acima de 8, bastante comum em algumas regiões, né? E algumas áreas onde a gente observa águas de poços. Severos problemas de precipitação de sais e imobilização de nutrientes. Deve ser tratado com ácidos, tá bom? Então, esse seria um primeiro indicador de qualidade pH. Tá? Vou trazer alguns exemplos. Observem aqui. Estão vendo esse gráfico aí? Só me confirmem. Sim. Sim. Ok, obrigado. Então, esse trabalho, né, foi um trabalho que a gente fez lá em Mossoró, tá? Aqui no eixo X, a gente observa o tempo medido em semanas, da semana 1 à semana 9, tá? As barras nas cores amarela, vermelha e verde, elas representam a profundidade de coleta. Usamos aqui extratores de solução do solo, instalados a 20 centímetros, de 20 a 40, de 40 a 60 centímetros de profundidade do solo. E coletamos semanalmente a solução do solo, tá? Isso foi um cultivo de melão na região de Mossoró. E aqui no eixo Y, a gente observa o pH da solução. Então, observem o seguinte, né? pH da solução para quase todas as profundidades e para quase todas as coletas se manteve acima de 8 ao longo de todo o ciclo da cultura, tá? Agronomicamente, entendemos que o valor ideal do pH, ou a faixa ideal, deveria ser em torno de 6 a 6,5, tá? Mas esse pH está muito elevado, né? Então, quais as consequências imediatas desse tipo de situação? E aí eu apresento esse gráfico clássico aqui para a gente, né? Quem estuda aí a parte de solos, fertilidade, nutrição de plantas, né? Está bastante familiarizado com essa ilustração, né? Que de fato acontece, né?
você vê ali o pH no eixo Y, é a disponibilidade de nutrientes. Quantos elementos estão disponíveis para a planta em razão do pH. Tá? Então, observe os elementos aqui, ferro, cobre, manganês e zinco aqui em cima. Vocês veem o meu cursor, não, quando eu aponto? Ou não? Sim. Ah, então posso usar ele como caneta. Observe aqui, ó, ferro, cobre, manganês e zinco. Tá? A disponibilidade ela despenca com a elevação do pH, tá? Que é o que está acontecendo aqui. Então, deficiências severas de ferro, tá? Clorose férrica, né? É muito presente nesse ambiente. Manganês, né? Manganês é extremamente sensível à variação de pH para cima, tá? Cobre e zinco, né? Então, eu tenho trabalhado aí com algumas análises de solo em algumas áreas, né? Onde o pH também realmente é bastante elevado e os problemas de deficiência de micronutrientes, eles são muito presentes, tá? Às vezes eles estão em níveis suficientes em uma análise padrão do solo, mas a planta apresenta deficiência, constatada por sintoma e constatada por diagnóstico foliar, tá? Então, são efeitos esperados associados a isso, tá bom? Solução aqui, acidificação da água de irrigação. Não é um procedimento barato, mas é uma técnica recomendada, possível de ser empregada e muito utilizada em algumas regiões aí do mundo, tá bom? Bom, falemos agora da condutividade elétrica, tá? Como eu falei para vocês, algumas coisas eu vou passar mais rápido, em função do tempo, né? Bom, é uma medida indireta da concentração de sais, né? A condutividade elétrica ela se tornou um padrão de determinação de concentração de sais. Se pode ter muita informação a partir da condutividade elétrica, tá? E o que é que ela é medida, né, por um equipamento chamado condutivímetro, né? Normalmente os laboratórios de análise química têm um condutivímetro de bancada, mas hoje é bastante comum os condutivímetros, né, de alta eficiência portáteis, tá? Então, ela mede a concentração de íons, né, representada pelo teor de sólidos solúveis totais, tá bom? Aqui uma classificação para a condutividade elétrica, tá? E aí, para quem não está acostumado, né, com classificação de água, eu vou mostrar mais para frente alguns laudos de análise de água para vocês, e é muito comum o pessoal dizer, essa água aqui é C2S1, C3S2, C1S3. O que é isso, tá? O C, né, ele é sempre a classificação referente à condutividade elétrica. Então, uma água, ela é C1 se o valor de condutividade elétrica mensurado estiver entre 0 e 0,25 decisimes por metro. Uma água, ela é C4 se o valor da condutividade elétrica estiver entre 2,25 a 5 ou maior, tá? Uma água de alta concentração de sais, né? Somente recomendada para plantas com alta tolerância, tá? Então, essa é a origem da classificação das águas, tá bom? Os estudiosos, né, nessa linha de soluções nutritivas, tá? Eles desenvolveram algumas equações, né, a partir de análises de correlação entre concentração total de íons, né, medida nesse caso aqui em milimol por litro, e a condutividade elétrica, tá? Uma das vantagens desse tipo de estudo, né, é que essas equações, elas nos permitem determinar a concentração total de íons, tá? A partir do valor da condutividade elétrica. Por isso que eu disse para vocês que a CE, né, ela é um indicador muito importante e simples de se medir. A partir dela, você pode ter fazer uma série de cálculos, tá? E ter interpretações e entendimentos biológicos e agronômicos do que está acontecendo, tá? Então, você pode, né, calcular, né, eu estou mostrando aqui só os modelos que são gerados, né? A concentração total iônica, né, em milimol ou em miligramas por litro. Tá? E tem dois modelos aqui que nos permitem
chegar ao valor de concentração total de íons, tá? Em massa ou em massa iônica, tá? Em milimol por litro. Vamos mostrar exemplos de como utilizar esses indicadores, certo? Bom, eu trouxe aqui aquele trabalho também ali de Mossoró, que eu comentei para vocês, né, que eu mostrei o valor do pH, né? Aqui eu mostro para vocês o valor da condutividade elétrica, daquele mesmo racional, nas 9 semanas de acompanhamento. Né, observamos também valores bastante elevados, né, de condutividade elétrica em alguns momentos, tá? Aqui, veja que na semana 4, né, são entendimentos que a gente pode ter, ó, a partir de monitoramento de solução nutritiva dentro do perfil do solo. Observem que na profundidade de 40 a 60 centímetros, o valor da condutividade elétrica deu próximo a 3,5, tá? Isso pode significar uma série de questões, né? Que está aplicando bastante água, que essa água está drenando excessivamente, talvez, no perfil do solo, está lavando demais sais, está perdendo muito nutriente, tá certo? Uma série de entendimentos, tá bom? Na semana 2, da mesma maneira, né? Então, o monitoramento, ele lhe dá ferramentas, né, quando bem entendidas e diagnosticadas, de melhorar o manejo. Bom, tem bastante cálculo, né, como eu falei para vocês, alguns cálculos, obviamente essa aula vai estar gravada e vocês vão poder consultar depois, caso alguém tenha interesse de aprofundar no assunto, tá? É possível também, né, calcular o potencial osmótico, tá? O que é isso, né? Deixa eu avançar aqui, depois eu volto para cá. A água, né, e a gente tem que entender um pouco aqui, né, do movimento da água no sistema solo, planta, atmosfera, tá? Todo movimento da água, ele se dá por diferença de potencial. Existem vários potenciais, né, presentes aí no solo. Mas o principal potencial relacionado ao movimento da água é o chamado potencial osmótico, que tem a ver com a concentração de sais, tá? Então, a água, ela se movimenta, né, do solo para a atmosfera, passando pelo vegetal por meio de diferença de potencial e, principalmente, o potencial osmótico, que tem a ver com a concentração de íons, tá? Então, observem o seguinte, o potencial da água no solo, né, ele é estimado aqui, numa condição ótima, né, de menos 0,3 megapascal. Uma célula de raiz tem um potencial de menos 0,7, ou seja, a água ela se movimenta de uma zona de maior concentração, no caso aqui, de água, para uma zona de menor concentração, tá certo? De água, puxada pela diferença de potencial. A grande bomba, estou usando entre aspas aqui a palavra bomba, que puxa, né, puxa também entre aspas, né, essa água pela planta é a própria atmosfera. A atmosfera tem um potencial, né, hídrico extremamente negativo, tá? Extremamente negativo. Então, a água percorre os diferentes componentes da planta por meio dessa diferença de potencial, tá? O que acontece, né, quando a gente trabalha com águas muito salinas ou proporciona condições de solos de um elevado potencial osmótico, o primeiro sintoma, né, é a chamada seca fisiológica. A planta acaba perdendo água para o solo, né, porque a água não consegue, né, seguir o fluxo normal de diferença de potencial, tá? Aparentemente é algo mais teórico esse conteúdo, mas se vocês puderem dar uma lida, né, quem quiser também aprofundar mais no tópico, o livro Fisiologia e Desenvolvimento Vegetal tem um capítulo excelente, né, do Ty Zeiger, que detalha bastante essa temática aqui, tá? Fato é que, a partir da condutividade elétrica, tá,
você pode utilizar uma equação, né, chamada equação de Van Hoff, né, essa equação é estudada no 2º grau, né, no ensino médio, e calcular qual o potencial osmótico daquela água ou daquela solução nutritiva. Tá? Então, ele pode ser medido. Né? Eu vou mostrar também exemplos para vocês desse conhecimento aqui. Tá? Bom, aqui está um exemplo. Né? Observem. Como calcular a força de retenção medida pelo potencial osmótico em função da condutividade elétrica. Tá? Então, observe, aqui a gente tem a equação de Van Hoff e o valor, e um hipotético valor de condutividade elétrica de um desses símbolos. Tá? Muito bem. Veja que a única informação que a gente tem é a condutividade elétrica, mas usando as modelagens matemáticas que a gente conhece, você consegue ter informações que vão te ajudar a entender. Tá? Então, observe. Eu preciso conhecer, né, dentre os componentes da equação, esse valor aqui do NS, que é a concentração total de íons na solução. Lembrem que eu mostrei para vocês, a gente calcula o valor da concentração iônica a partir da condutividade elétrica multiplicado ali pela constante. Né? Então, se eu multiplicar 1 vezes 14, eu vou ter que a concentração total de íons é de 14,33 mol por litro. Aplicando essa concentração na equação, os demais são valores constantes, temperatura, constante universal de gases, eu chego ao valor, né, de potencial osmótico de menos 0,032 megapascal. Tá? Se eu multiplicar por 10, eu tenho esse valor em atmosfera. Então, eu posso entrar nessa tabela, tá? Essa tabela, ela está no livro, né, disponibilizado pelo professor Jim Stein, né, que está no grupo, bastante, participativo e um grande professor na área de fertirrigação, onde ele detalha, né, que em função do valor da condutividade elétrica, você pode ter 3 situações, né? Uma situação de ótimo, o intervalo fisiológico ótimo, tá? Aqui, onde tem verde, tá, o que corresponderia à condutividade elétrica de até 3, tá certo? 4, já começa a acender o sinal de alerta, né? E os valores em vermelho são valores mais críticos sob o ponto de vista de tensão da água no solo, tá? Tudo isso, pessoal, significa entender o seguinte, né? Que aí, aqui está a matemática, mas a gente tem que trazer isso para o significado biológico. Observem, toda vez que há uma elevação no valor da condutividade elétrica, você tem um aumento na tensão ou na pressão negativa, né, do potencial osmótico. Ou seja, quando eu aumento a condutividade elétrica, você aumenta a força de retenção da água no solo. E há uma maior dificuldade da planta ter acesso à água. Tá certo? Esse é o principal ponto e o principal entendimento biológico. A gente vai ter lá para frente, né, alguns exemplos utilizando isso aqui. Quem quiser acompanhar, para a gente não ter que voltar, eu vou até fazer isso também. Quem quiser tirar uma foto, tá, dessa tabela aqui, só para eu, quando a gente fizer o exercício lá na frente, não ter que voltar, tá bom? Bem, vou passar. Posso passar? Pode ser, professor. Bom, primeiro exemplo, tá? Em um projeto de produção de goiabeira irrigada, foi medido o valor da condutividade elétrica da solução fertirrigada. Tá? Então, a goiaba está sendo fertirrigada, ou seja, está sendo aplicado água e nutrientes via fertirrigação, tá? E alguém foi lá e mediu o valor da condutividade elétrica na saída do gotejador. É uma prática muito comum, tá? O Marco Kleber, que é consultor aí importante no segmento de
de irrigação, né, e hortaliças e tudo, faz bastante isso, eu tenho certeza, tá? Então, mede na saída do emissor. O valor indicado no condutivímetro foi de 4,5 decisimes, tá? Beleza, mediu, né? Mas e aí? O que é que você vai fazer com essa informação, tá? Aí a questão é, você vai, primeira coisa, calcular o valor da força de retenção, né? Para a gente exercitar isso, ok? Obviamente, são tudo dados tabelados, você pode ter isso rapidamente numa planilha, né, que você queira utilizar, num aplicativo, né, enfim. Hoje, com tanta ferramenta, né, tecnológica de inteligência artificial e tudo mais. Então, ó, exemplo de cálculo, tá? A temperatura foi de 29 graus Celsius, você primeiramente corrige aqui, né, porque a equação ela te dá a temperatura em Kelvin, mas eu corrijo, né, somando 29 mais 273, que é uma constante. Calculando a concentração total de íons, eu posso usar aquela primeira equação e multiplicar o valor da condutividade elétrica, 4,5 por 14. Eu sei que a concentração total de íons foi de 64. Se eu aplico esses valores na equação de Van 't Hoff, eu chego que o valor calculado do potencial osmótico foi de menos 1,6 atmosfera. E aí a pergunta, né? Quais as possíveis causas da elevada condutividade elétrica? O que é que você pode entender? Pode ser a água, pode ser excesso de fertilizantes, pode ser uma relação não ajustada de água, fertilizantes, volume de água não está adequadamente ajustado para as doses de fertilizantes que estão sendo aplicadas, tá certo? E qual o significado biológico desse valor? Tá? Então, observe o número, menos 1,6 atmosfera. Se eu voltar lá na tabela, né, menos 1,6 atmosfera. Ele já está aqui na zona crítica, tá? Está entre 5 e 6, né? Menos 1,5 e 1,8. Ou seja, eu entendo que está existindo um estresse hídrico que pode ser momentâneo ou não, tá? Nessa cultura, nesse momento, porque a condutividade elétrica está indicando um valor elevado e que está dificultando a absorção de água, tá bom? Muito bem. Um outro exemplo, tá? Esse exemplo é um pouquinho mais complexo, preste atenção. Aplicou-se em 1 hectare de cultivo de tomate uma lâmina de irrigação de 2 milímetros, sendo adicionado 40 kg de sulfato de amônio, 20 kg de cloreto de potássio e 10 kg de MAP, né? Fertilizantes tradicionalmente utilizados aí na fertirrigação. O condutivímetro estava quebrado e não foi possível a medição da condutividade elétrica na saída do gotejador. Calcule o valor da força de retenção, né? E aí tem dados de temperatura, e o valor da condutividade elétrica da água de irrigação, que era de 1 decisimes, tá? Bastante cálculo, não vai dar para a gente acompanhar, né, aqui, mas, por exemplo, né, eu posso fazer aqui um cálculo, né, considerando a concentração, que é massa sobre volume, e chegar no seguinte dado, tá? Os 2 milímetros de água significam uma lâmina de 20 metros cúbicos por hectare ou ainda 20 mil litros por hectare. Se eu divido a massa sobre o volume, eu chego à concentração de cada fertilizante que está sendo aplicado. Ou seja, né, está sendo aplicado 2 gramas por litro de sulfato de amônio, 1 grama por litro de cloreto de potássio e meio grama por litro de MAP. Né? Muito bem. Os fertilizantes, eles têm um indicador de condutividade elétrica que é medido em gramas por litro. O sulfato de amônia, 1,91, extremamente salino, né, alto potencial de salinização. O cloreto de potássio, 1,79 e o MAP, 0,83, tá? Então, se eu multiplico, né, 2 vezes o valor da CE do fertilizante, eu chego ao CE daquela solução relacionada àquele fertilizante. Então, eu sei que o sulfato de amônio está contribuindo
considerando essa quantidade de água e essa massa de fertilizante, com 3,82 decissimes por metro de CE. O cloreto de potássio, 1,79 e o MAP 0,41, tá? Então, o que está saindo, né, para a planta, em termos de condutividade elétrica final, é o somatório das CEs de cada fertilizante em relação ao volume, mais a água. Então, a CE final, ela vai se dar pelo somatório da condutividade proporcionada pelo sulfato de amônio, cloreto, MAP, mais a da própria água, né? Então, eu vou ter uma CE final de 7,02, tá? Bastante elevada, né? Então, se eu calculo a força de retenção pela equação de Van Hoff, que a gente já viu, né? Você chega a um valor de menos 2,5 atmosfera, tá? Vou voltar aqui, que ainda está perto ali daquela tabela. Menos 2,5 está além, né, do valor máximo apontado aqui pela tabela como permitido. Então, eu diria a vocês, essa planta, ela está numa situação aqui, ela praticamente não está absorvendo água, tá? Se for uma planta mais sensível, né? Então, veja que menos 2, né, quanto deu ali? 2,2 daria, né? Está muito mais negativo que a célula da raiz, que é o primeiro compartimento ali, que você precisa ter diferença de concentração, tá bom? Diferença de potencial. Tá dando para entender aí ou tá muito complexo? Me dei um feedback aí. Tá tranquilo. Tá tranquilo, então vamos lá. Então, pessoal, esses cálculos, apesar de parecerem, né, bastante teóricos, são eles que nos dão essas bases interpretativas para entender a qualidade da água, entender o que fazer e o que significa cada um desses valores, né? Por isso que eu sempre coloco essa pergunta aqui, ó, qual o significado biológico desse valor, né? Isso é bem importante de ser considerado. Bom, isso aqui eu vou passar, tá? Acabei deixando, mas eu não vou explorar muito com vocês. Só para dar uma referência, né? Alguns valores de condutividade elétrica e pH, a água pura, né? Então, a água pura tem pH 7, condutividade elétrica 0, né? A água do mar, né, tem condutividade elétrica de 53, tá? Então, é bem comum aí ter águas, né, com condutividade elétrica de 5, 6, ou seja, 10% do valor da água do mar. A título de curiosidade, né, não sei se já ouviram falar no Mar Morto, que fica em Israel, que é um lugar mais baixo da superfície da Terra. Ele é considerado um Mar Morto pela excessiva concentração de sais, né? Só sobrevive algumas bactérias, né? A condutividade elétrica da água do Mar Morto é acima de 500, né? Então, os mares normais, assim, eles têm 10% da salinidade do Mar Morto. Água de coco, condutividade 6,5, né? pH 5. Seiva de planta, observa, de mangueira de melão, né? Mangueira 18, então as plantas realmente são bastante concentradas, né? O que aumenta esse valor de condutividade elétrica aqui das plantas, exatamente a concentração de íons e de outros elementos, né, elementos solúveis, né, que estão presentes. Melão, né, você tem duas situações, na primeira e na última semana, onde ele concentra mais, né, potássio principalmente, boro, alguns elementos contribuem ali com a condutividade elétrica, tá? Em termos de solução do solo ideal, né, teríamos o valor ali entre a faixa de 1,5 a 3,5, né? Muito bem. Bom, algumas outras informações. Quais são os sais presentes nas águas para fins de classificação? A gente tem a lista dos cátions e dos ânions, né? Então, principalmente cálcio, magnésio, sódio, potássio, né? E aqui o valor do peso equivalente, tá?
Esses cálculos em análise de água, normalmente eles exigem transformações de unidades, tá? Claro, existem algumas planilhas, né, que facilitam essas transformações, tá? Eu tenho algumas, né, dessas planilhas, quem tiver interesse pode me contactar, que eu disponibilizo, né? E temos também a relação dos ânions, né, que são os elementos, os íons com cargas negativas, principalmente bicarbonato, carbonato, cloro, sulfato, tá? Pontos importantes aqui na questão de água, né? Na presença de carbonatos e bicarbonatos, tá? Um dos principais efeitos negativos, né, está associado à formação de precipitados. E aqui a gente vê um exemplo de reação, né? Imagine uma água que é rica em cálcio, sódio e bicarbonato, que é bastante comum em águas com algum grau, né, de salinização, é a formação dos precipitados. São elementos que se tornam, que adquirem a forma sólida, né? Então, observe que o cálcio, ele reage com bicarbonato, formando carbonato de cálcio, né? E isso aí a gente acaba percebendo pela presença, na maioria das vezes, né, visual desses compostos, tá? Ou no fundo, né, de um reservatório, né? Ou nos sistemas de irrigação, tá? Na saída do emissor, ou no próprio solo. Vou mostrar para vocês algumas fotos aí mais para frente, tá? Então, existem classificações com relação à presença dos carbonatos, especialmente carbonato de cálcio, tá? Pode acontecer com magnésio, mas a maioria das análises das classificações, elas classificam em função do carbonato de cálcio. E aí você tem a classificação de água branda, semidura, dura e água muito dura, em razão da presença de carbonato de cálcio, né? E observem que, a partir de concentrações acima de 200 miligramas por litro de carbonato de cálcio, a água é considerada dura, e o tipo de manejo já se recomenda o uso de ácidos, tá? Já se recomenda o uso de ácidos, né? Para fins de correção do pH e eliminação do bicarbonato. O principal alvo, quando, né, se busca utilizar ácidos, é reduzir a quantidade de bicarbonato presente na água, que é ele que proporciona aí a formação de elementos precipitados, tá certo? Então, esses ácidos podem ser ácidos que normalmente também são fontes de nutrientes. Os mais comuns, né, ácido fosfórico, ácido nítrico ou próprio ácido sulfúrico, tá certo? É bastante comum, tá? Existem locais, revendas, né, que vendem ácidos, né? Em Petrolina não sei se é tão comum, mas em outras regiões que usam águas mais duras, né? Esse termo faz referência a essa presença de bicarbonatos. É bastante comum o uso de ácido no sistema, tá certo? Bom, então a gente teria também, né, alguns, só separando entre cátions e ânions, né, o cálcio, magnésio e enxofre, né, que podem ser considerados também como aporte nutricional no planejamento da fertirrigação, tá? Eu vou mostrar um exemplo para vocês. Boratos, cloretos e sódio, tá? A depender da concentração, apesar do boro e do cloro serem elementos essenciais, a depender da concentração, eles podem trazer problemas de toxicidade para a planta. Porque isso tem a ver, né, e o sódio, né, como a gente comentou, ele pode trazer problemas de natureza física, tá? Só lembrando que toda vez que o sódio, né, ele ocupa o complexo de troca de cátions, né, as cargas elétricas negativas do solo, o solo tende à dispersão, tá? Tem uma teoria bem profunda, né, explicando isso tem a ver com raio iônico, tá? O raio de hidratação do sódio, né, ele provoca
separação dos grânulos de argila, né? E isso é muito ruim sob o ponto de vista da estrutura, né, do solo. Lembrando que estrutura é a união das partículas individuais, tá? E ela traz uma coisa muito importante para o solo, que é exatamente a porosidade, né? E é na porosidade que água e ar circulam e são armazenados, né, ao longo do perfil do solo. Em contrapartida, o cálcio, né, toda vez que ele ocupa, né, os pontos de carga, o solo tende à floculação, tá? O que seria algo positivo, né? O que justifica, às vezes, técnicas de correção do solo com o uso de gesso agrícola, né, que é uma técnica utilizada para correção de solos sódicos, né, normalmente associada com lavagem também de solo, lâminas de lixiviação, lâminas de irrigação para lixiviar, é exatamente esse princípio, né, que o cálcio, por efeito de concentração, ocupe os espaços, né, que anteriormente estariam ocupados por sódio, tá certo? Bom, você pode também classificar a água com relação à concentração de cloro, tá? Então, existem aqui classificações para isso, né? E também em relação à concentração de sódio, tá? Vou passar aqui que o tempo está inimigo nosso. Outro indicador calculado, né, nos estudos de qualidade da água, né, é o valor da RAS, né, que é a razão de absorção de sódio, né? E basicamente mede a proporção relativa de sódio em relação a cálcio e magnésio. O que isso significa? Eu posso ter uma água rica em sódio, mas que tenha bastante cálcio e magnésio, né? Então, essa presença em maior quantidade de cálcio e magnésio reduz os riscos de sodicidade, tá certo? Então, a concentração absoluta de sódio para fins de toxicidade, ela deve ser considerada, né? Então, eu posso ter, por exemplo, aqui, um teor acima de 9 miliequivalentes por litro de sódio, né, já representa um risco de toxicidade para a cultura. Mas não necessariamente você pode ter riscos de sodicidade para o solo, tá? Porque a RAS, ela é soberana na interpretação do risco do sódio para o solo, tá? Você pode ter um sódio alto, mas altos teores também de cálcio e magnésio, que minimizam os efeitos da presença de sódio no solo, tá bom? Esse assunto é complexo, tá? Como eu comentei, a água não é só a água, é todo o ambiente de produção que precisa ser considerado. Bom, então a RAS, né, aí aqui entra outro fator, como eu comentei no início ali, a água é classificada C1, S3, C2, S2. A gente viu que o C se refere à classificação para a condutividade. O S se refere à classificação para o risco de sodicidade, classificado em função do cálculo da RAS, tá? Que é obtido aqui. Existem algumas equações, algumas modificações, mas essa é a mais clássica, né? Que é obtida por essa equação, né? Teor de sódio em miliequivalente por litro, dividido pela raiz quadrada da soma de cálcio mais magnésio dividido por 2, tá? Ou todos em miliequivalente por litro. Então, se eu tenho RAS, né, entre 0 e 10, ela se classifica como S1, né, e assim vai subindo, tá? O risco, ele aumenta quanto maior o valor da RAS, tá certo? Bom, aqui uma foto, né, para mostrar para vocês, tá? Essa foto foi inserida pelo nosso colega Luiz Pimenta, né? Mostrando aqui a presença visual de sais, né? A gente observa aqui na saída, né, do gotejador, né, a precipitação, possivelmente aqui de carbonatos de cálcio ou magnésio, né? Fica tudo branquinho no próprio solo, né? A gente observa manchas salinas, tá certo? Aqui também, né, essa é uma foto que
eu obtive lá em Israel, numa visita que eu fiz na região produtor de pitaia. Eu sou um pequeno produtor de pitaia aqui também no Agreste, Pernambuco. Então, acúmulo de sais aqui, né? Visualmente, essa área é irrigada com água obtida do Mar da Galileia, que é um grande açude, né? Um grande reservatório de água doce, entre aspas, porque já tem sais, né? nessa água, tá? Bom, os problemas, né, que a salinização pode estar trazendo, né? Estresse hídrico, como a gente viu, que é provocado, né, pela seca fisiológica, né, efeito osmótico direto, né? E aquele indicador que eu passei para vocês do cálculo do potencial osmótico, né, calculado, né, pela equação de Van't Hoff, pode trazer um número para esse efeito, tá? A toxicidade direta por efeito do cloro sódio e boro, né, e desequilíbrio nutricional. Esse seria o efeito que a gente observaria nos cultivos. Estresse hídrico, seca fisiológica, ainda esteja sendo irrigada, tá? A toxicidade, o efeito tóxico e desequilíbrios, especialmente provocado por relações antagônicas entre os nutrientes. Bom, eu vou dar alguns exemplos aqui, né? Então, por exemplo, tá? Esse aqui é um laudo, para quem nunca viu, né, de análise de água, tá? Então, observe aqui, ó, a gente tem um valor de pH, condutividade elétrica, já a dureza, tá? Medida aqui em carbonato de cálcio, teor de cálcio, magnésio, potássio, sódio, carbonato, bicarbonato, cloreto, sulfato, boro, os micronutrientes, cobre, ferro, manganês, zinco, a RAS, tá? Ele dá dois tipos de cálculos de RAS aqui, né? RAS ajustada, que é outro conceito, né? E dá a classificação. Muitos laboratórios já trazem a classificação com relação à condutividade e à sodicidade, utilizando aqui a classificação americana do laboratório da Universidade da Califórnia, de Riverside, que é um centro de pesquisa bastante conceituado em estudos de salinidade do solo, né, nos Estados Unidos e de lá para o mundo, tá? Então, veja que ele traz aqui, né, C2S1, como a gente viu aí durante a apresentação, né, eu sei que o C2 já é o segundo nível de condutividade elétrica, tá? Essa água tem uma condutividade de 1,27, tá? E S1 é o primeiro nível de sodicidade, tá certo? Então, é uma água, né, é classificada dessa maneira, tá? Aqui o exercício, ó, isso é interessante, tá? Considere o resultado da análise de água apresentado na amostra 1, que é esse aqui. Calcule os aportes de nutrientes realizados a cada irrigação. Veja que a gente pode começar a trazer entendimentos a partir da análise da água e o manejo que é utilizado. A lâmina de irrigação semanal é de 8 milímetros num cultivo de graviola. Né, como eu comentei para vocês, às vezes é preciso fazer algumas transformações. Né? Então, aqui a gente está transformando de milimol de carga por litro, que é a unidade original que o laboratório forneceu, tá? Milimol, para miligramas por litro. Tá? Então, para transformar de miligrama por litro, eu multiplico pela massa atômica do elemento. Tá certo? E outra relação importante aqui de ter em mente, ó. 1 ppm é igual a 1 miligrama por litro, que é igual a 1 grama por metro cúbico. Com isso aqui, a gente faz muito cálculo, né, de transformações. Então, veja o seguinte, tá? A lâmina de água é de 8 milímetros. Né? Eu sei que 8 milímetros significa 80 metros cúbicos por hectare. Tá? Então, eu tenho um exemplo aqui para cálcio. Veja que a concentração de cálcio foi de 314,8 miligramas por litro, que é igual a 314 gramas por metro cúbico. Então, regra de 3 simples. Se em 1 metro cúbico eu tenho 314, em 80 metros cúbicos, que é a lâmina, quanto vou ter? A gente sabe que o aporte de cálcio, tá, é de 25 quilos por hectare
por semana, tá certo? Então, toda semana, como ele está irrigando com essa água, né, e eu conheço a concentração de cálcio, eu sei que está indo 25 quilos de cálcio a cada semana, tá bom? E aqui eu fiz o cálculo, né, obviamente não com uma regra de 3, mas para todos os nutrientes. Então, magnésio, 3,8 quilos, potássio, né, cloro também, boro, cobre, ferro e manganês, tá bom? Outro tipo de análise de água, tá? Então, veja que essa aqui, né, ela foi aí até da região de Juazeiro, tá certo? Essa aqui é da região de Juazeiro, né? Água de poço, né? pH 6,7. Observe o valor da condutividade elétrica, 8,75, tá? Dureza, né? E ele já traz a classificação, ó, C4S1, né? Então, eu já sei que essa água tem uma condutividade no valor máximo de condutividade, que é a classificação de C4, porém, um baixo risco de sodicidade, tá certo? Tem bastante sódio, né? Porém, tem muito cálcio e magnésio. Lembrando que o valor da sodicidade, ele é calculado em função da RAS, que mede a relação entre sódio e cálcio mais magnésio, tá certo? Vamos fazer outras continhas com essa análise, né? Então, realize a classificação da água da amostra 2 em relação à condutividade elétrica, cloro, boro, carbonato. Calcule a força de retenção. Lembrem lá daquela equação inicial, tá? Então, ó, condutividade elétrica 8,7, classificação C4, como o próprio laudo já traz, né? Teor de cloro, alto risco de toxicidade, uso em cultivos de alta tolerância. Teor de boro, não determinado na análise, não veio no laboratório. Carbonato, água dura, recomendado o uso de ácido. Teor de sódio, alto risco de toxicidade, uso em cultivos de alta tolerância, né? E calculando o valor da RAS, como eu mostrei para vocês ali, que deu S1, né? Teor de sódio, cálcio e magnésio, jogando na equação, eu sei que deu 6,22, né? Se enquadra ali na classe S1. Então, obviamente, aqui estão as transformações necessárias, né, para deixar as unidades em milha equivalente por litro. Ok? Calculando o valor da força de retenção, né, equação de Van 't Hoff, pelo valor da condutividade elétrica, eu consigo chegar na concentração total de íons em milimol por litro. Usando esse valor, né, e substituindo pelos valores de temperatura, constante universal de gases, eu chego no valor de menos 0,31, ou ainda menos 3,1. Se vocês usarem aquela foto que a gente tirou, tá? O valor máximo da tabela é menos 2,1 atmosfera, tá? Que corresponde à condutividade elétrica de 7. O valor dessa análise, que tem uma condutividade elétrica de 8,75, ele deu um valor extremo. Então, somente culturas de altíssima tolerância, tá, vão sobreviver a essa condição de água com uma alta concentração de sais, tá bom? E é isso que a gente comentou, né? Qual o significado biológico desse valor, tá? Bom, outro dado interessante, né? Considere que a água, esse é bem interessante, tá? Esse exemplo aqui, ó, esse cálculo. Estamos falando dessa água aqui com alto grau de salinidade, né, como a gente viu, né? Considere que esta água é utilizada para irrigação do cultivo limão Tahiti e que se aplica semanalmente uma lâmina de irrigação de 6 milímetros. A irrigação é realizada durante 6 meses ao longo do ano. Calcule o aporte total de sais, indicando em quilo de sais por ano. Bom, então, usando aquelas equações iniciais, tá? Eu posso calcular a quantidade de sólidos dissolvidos totais em miligramas por litro. Tá? Como a condutividade elétrica acima de 5, eu vou usar essa equação. Então, se eu multiplicar 8,75 por 800, eu chego no valor de 7.000 miligramas por litro. Ou
7.000 gramas por metro cúbico, ou ainda 7 quilos por metro cúbico, ou seja, cada 1.000 litros de água você tem 7 quilos de sais, tá certo? Isso é real, tá? Lembra dessa equação, dessas relações, 1 ppm igual a 1 miligrama por litro, que é igual a 1 grama por metro cúbico. Então, indo para as condições de cultivo. Limão, lâmina de irrigação 6 milímetros, ou seja, 60 metros cúbicos por hectare por semana, tá? Então, qual seria o volume de água anual, né? 60 vezes 4 semanas, vezes 6 meses, 1.440 metros cúbicos por hectare. Relação direta. Se em 1 metro cúbico eu tenho 7 quilos de sais, em 1.440, quanto vou ter? Pasme com esse número. 10.000 quilos. Ou seja, 10 toneladas por ano podem ser adicionadas nesse solo. Tá certo? Valores são muito elevados, né? Boas condições de drenagem ajudam na lixiviação. E se contar com anos, né, bons de chuva, precipitações aí acima de 600, 700 milímetros, isso pode reduzir riscos potenciais de degradação do solo por excesso de sal. Tá bom? Observe que, em última análise, tudo isso que a gente está vendo aqui, tá? Modelagens, cálculos, equações, nos ajudam a mensurar riscos, que é isso que a gente está vendo, tá certo? Outra análise de solo aqui, de água, né? Outra análise de água, aqui do município de Inajá, em Pernambuco, né? pH 7,7, quantidade 1,71, todos os indicadores, dureza, cálculo de raiz, sódio, potássio, cálcio, magnésio, né? E a gente começa a fazer alguns cálculos. Esse cálculo é bem interessante, tá? Observe o seguinte. Essa água é uma água razoável para ser utilizada, né, em irrigação. Ela tem uma condutividade elétrica já salina, né? Ela se enquadra como C3, tá? Ela tem algum risco, mas não é extrema, tá? Não é extrema. E baixa sodicidade. Observe esse exemplo, tá? Mostra 3, que é essa aí. Considere que esta água é utilizada para irrigar um cultivo de banana, aplicando semanalmente uma lâmina de 9 milímetros. A irrigação é realizada durante 8 meses ao longo do ano. O cultivo de banana tem as seguintes demandas nutricionais. E aí você tem valores em quilos por hectare do que o cultivo está demandando. 80 quilos de cálcio, 50 de magnésio, 350 de potássio, por aí vai. Avalie o aporte de nutrientes que é realizado com água de irrigação e indique o balanço nutricional. Ou seja, o que a gente está fazendo aqui, né? Partindo de uma análise de água, e como eu comentei para vocês, em última análise, né, uma água que tem presença de sais em teores leves ou moderados, né, ela acaba sendo uma solução nutritiva, desbalanceada na maioria das vezes. Tá? Alguns cálculos interessantes, né? Até que a gente fez aqui. Primeiro, essa transformação, né, para miligramas por litro, tá? Multiplicando aqui, né, milimol por a massa atômica. E aqui eu entro no cálculo do aporte hídrico do período, na mesma coisa que a gente fez no exemplo anterior, né? 9 milímetros, 90 cúbicos por hectare por semana. Tempo de irrigação, 8 meses, né? Período total de irrigação, 32 semanas, 8 vezes 4. Né? Então, 90 metros cúbicos por hectare vezes 32 semanas, eu chego a um total de 2.880 metros cúbicos por hectare, ou 2.880.000 litros. Para calcular o aporte de nutrientes, né, a gente pode utilizar essa equação. Tá? Aporte de nutrientes é igual a AH, que é o aporte hídrico total em metro cúbico, e TN, que é o teor de nutrientes em gramas por metro cúbico, né? Que é esse valor aqui que a gente calculou. Tá? Lembrando que miligrama por litro é igual a grama por metro cúbico. Perdão. Calculando aqui para
cada nutriente, eu consigo chegar no aporte de nutrientes total no período em função da água, né? Então, eu sei que aportou-se 289 quilos de cálcio, 135 de magnésio, 25 de potássio, e aqui para os micronutrientes. E aqui eu faço o balanço, né? Então, a gente tem uma tabela onde é apresentada a demanda de cada nutriente para o ciclo, tá? E aqui você tem o aporte via água de irrigação em quilos por hectare. E aqui a gente tem o balanço, né? Ou seja, a dose, né, seria a demanda da planta menos o aporte. Toda vez que o valor é negativo, significa que você tem mais aporte do que demanda, ou seja, eu não preciso aplicar, tá? Perdão, deu uma tossezinha aqui. Veja que para cálcio e magnésio, o que entra via água de irrigação, né, é maior que a demanda. E observe que para potássio, como a planta de banana, né, como as frutíferas em geral, tem alta demanda por potássio, né, acabou, você tem 25, veja que a quantidade de água, né, aplicada, em função da concentração de potássio, aporta 25 quilos por hectare ao longo do ciclo, tá? Mas isso é interessante. E observe que tem outro exemplo aqui também, que eu vou mostrar para vocês uma sensibilidade numérica para esse aporte de potássio. Veja bem, tá? Eu fiz... Opa, saiu aí a apresentação, não? Tá saindo, saiu. Saiu, professor. Ih, rapaz. Tá no PowerPoint, não tá geral. Peraí, agora vai voltar. Eita, rapaz. Agora voltou? Tá passando? Tá ok, sim. professor. Voltou. Peraí, deixa eu voltar lá. Acabei. Tô me encaminhando pro final já, tá? É muita coisa, eu não tô correndo aqui. Bom, veja bem. Qual é a ideia aqui? Então, considere que a área de produção de banana é de 150 hectares. Aí olha a pergunta. Calcule a economia em fertilizante potássico que poderá ser gerada considerando os aportes deste nutriente que é feito com água de irrigação. Fonte escolhida, sulfato de potássio, tá? 48% de K2O. Eu fiz o cálculo aqui hoje, não com 8.000, acabei não corrigindo aqui, mas aqui considere que eu até peguei com um colega hoje o preço. Preço do sulfato de potássio, né, por tonelada, R$6.000 a tonelada do produto, tá? O cálculo eu fiz com 6, mas aqui está erroneamente 8. A demanda de potássio, 350 quilos por hectare. Se eu transformar em K2O, multiplico por 1,2, 1,2 eu vou ter 420 quilos por hectare K2O. Aporte de água, 25 quilos,89, que é esse valor aqui, tá, que a gente calculou, certo? Está aqui, que está aqui, que nasceu daqui, da quantidade de potássio que você tem na água. Avançando. Transformando em K2O, eu sei que isso representa 31 quilos por hectare K2O. Vamos lá para o cálculo economia e fertilizante. Em 100 quilos de sulfato de potássio, eu tenho 48 quilos de K2O. Quantos quilos de sulfato de potássio corresponde aos 31 quilos que a água me dá? Tá certo? Ou seja, 64,7 quilos de sulfato de potássio. Sendo que, né, em 150 hectares, tá, se eu multiplicar por 64, eu vou ter 9.705 quilos, ou seja, a quantidade de potássio que a água aporta na área inteira, né, de cultivo é de 9,7 toneladas de sulfato de potássio. E a gente calcula isso aqui em economia, tá? Então, 1 tonelada de sulfato de potássio é R$6.000, não 8, como eu comentei. As 9,7 é X, vai representar R$58.000, deixaram de ser gastos em função do aporte de potássio via água de irrigação, tá? Então, é esse entendimento
né, que eu estou mostrando para vocês, né, que nasce a partir das interpretações de análise de água, quando a gente casa isso com o manejo, tá bom? Bom, entrando bem no final, né, só para falar o seguinte, hoje existe linhas de trabalho, né, chamada agricultura biossalina, né, então a gente tem trabalhos mostrando cultivos, né, de alta tolerância, né, que se adequam à água salina, tá? Claro, você pode usar dessalinizadores, né, geomembrana, mas são depender da cultura, vale a pena, tá? Mas o custo, às vezes, ele é um pouco elevado, né? E você pode utilizar, dependendo da cultura, dependendo da exploração da sua propriedade, tá? Aqui a gente tem um exemplo com milheto, né? Tá? Outro exemplo com sorgo, que é uma cultura tolerante também, né? Gliricídia, que é uma leguminosa bastante proteica, tá? Bastante também tolerante ao ambiente salino, né? Própria palma forrageira, tá certo? Produz bem, né, com irrigação. Essa muito conhecida, né, a Triplex numularia, uma planta de origem australiana, se eu não me engano, que ela tem sido muito estudada como planta fitorremediadora, né, uma planta que ela retira sais de solos contaminados, também chamada de erva-sal. Em outros países, muito utilizada, inclusive na culinária, né, humana, tá? Realmente a folha ela é salgada, né, para quem já teve oportunidade de experimentar. E aqui 3 indicações de livros, tá? Eu até tenho os 3, né, em PDF, depois posso colocar aí disponível para o grupo, tá? Publicações novas, né, Agricultura Irrigada em Ambientes Salinos, que trata sobre o tema, Agricultura Irrigada no Brasil e a Biossalinidade, né? Acho que os livros, as publicações devem continuar sendo os nossos principais e melhores influenciadores, tá certo? É isso, pessoal. Então, muito obrigado aí pela atenção, né? E a gente chega ao final da parte da apresentação. Olha aí, melhorou o público, 35 pessoas. Jesus, obrigado aí pela presença. Bom, professor, acho que vou estar lendo algumas perguntas que foi colocada no chat, pode ser? Obrigado a todos. Que aula massa, professora Ana Rita. Obrigado, professora. Muito bem. Muito boa. Professor, uma dúvida do Eduardo Andrade. Saberia ajudar a explicar como o povo do Peru consegue produzir 40 toneladas de uva numa safra por hectare, sendo que a CA deles é de 5 e pH acima de 9, além disso, colocando mais de 1.000 quilos de cloreto de potássio no ciclo? Pois é, uma excelente pergunta, Eduardo. Eu ainda não tive a oportunidade de conhecer o Peru, né? Eu já conversei com alguns colegas, né, que foram visitar a área de Pitaia, né, lá, e relataram exatamente isso que você está trazendo, né? Solo, água, tudo muito salino. E pelo que eu acompanho, tá? É bem incipiente a minha experiência, né? Eles trabalham muito com lâminas de lixiviação, né? Então, podem estar lixiviando sais com a própria água salina, parece um pouco contraditório, mas isso acaba ajudando também. E possivelmente devem trabalhar com bastante composto orgânico, né? Ou matéria orgânica, ajuda muito a mitigar, diminuir aí efeitos de salinidade, mas eu não tenho maiores detalhes por não conhecer. Se alguém aqui no grupo tiver conhecimento e possa compartilhar, fica à vontade. Bom, a Jéssica, Maria Jéssica levantou a mão, pode falar. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Queria agradecer ao GISP pela oportunidade, parabenizar o doutor Eduardo pela excelente aula. Eu tenho o seguinte desafio em campo. Eu trabalho com a água C2, S2.
no coqueiro, a planta altamente exigente em potássio, e estou naquele dilema. Usar um pouco, utilizar o uso de gesso, mas aí prejudicar a relação cálcio-potássio. Temperaturas elevadas, tenho usado orgânico, mas ainda assim com dificuldade, porque as temperaturas médias aqui chegam quase 40 graus no verão. E aí, esse modelo de predição me ajudou muito a refletir sobre o que a gente o que pode ser feito em campo, na verdade, né? E aí, falando tudo isso, eu queria saber se o senhor tem algum modelo de predição de tipo, quanto aplicar de gesso que pode translocar o sódio, por exemplo. Certo, certo. Excelente ponto, Jéssica. Obrigado aí por ter compartilhado, né, a sua experiência. Pelo que você descreveu, né, o coqueiro é uma planta bastante tolerante em relação à salinidade, né, como é que posso dizer, ao componente C da classificação, tá? Mas, lembrar que o S, né, como você colocou, S2, a tua água, ela já caminha para uma água que pode estar resultando, né, no excesso de sódio, tá? E deixar o seu solo salino. Outra coisa, tem muitas situações, né, de agricultura que a gente vê solos que não são salinos irrigados com águas salinas, tá? Qual é a tendência? Né? É você salinizar o solo. Essa é a chamada salinização secundária. O solo, naturalmente, né, pedologicamente, não tem salinidade, mas com o excesso de aplicações de água, né, você vai acabar salinizando. E não somente, mas está levando sódio em excesso para o sistema, né, e às vezes provocando os problemas físicos, que aí sim esse é o pior cenário, tá? Por quê, né? Porque o solo, quando ele passa a ter problema de dispersão de argilas, né, há um entupimento, vamos falar de maneira prática, né? O que é que a dispersão da argila provoca? Entupimento da porosidade. Se há uma redução na porosidade do solo, a água não infiltra, né? Então, você vai estar irrigando o teu coqueiro e essa água vai estar empoçada toda na superfície do solo, tá? Isso pode ser uma tendência. Então, existem métodos, né, de calcular, né, a quantidade de gesso, de sulfato de cálcio, com essa finalidade, tá? Eu não saberia te dizer agora, mas isso é bastante explorado nas literaturas, né, nas recomendações, para você se calcula com bastante exatidão, né, esse conhecimento de solo salino, água salina, é um conhecimento bastante aprofundado para quem estuda essa área. As pessoas que pesquisam nessa área são tecnicamente muito conhecedoras, tá? Então, tem como calcular, tá? Depois, se você quiser me procurar no paralelo, eu posso te ajudar com algum material. Se for algo mais profundo, posso te indicar pessoas que eu sei que têm expertise profunda em questões de salinidade. Tá bom? Felipe de Souza levantou a mão, pode falar. Obrigado, professor. De nada. Boa noite, professor. Professor, eu sou produtor na região de Irecê e trabalho com hortaliça. A gente tem várias áreas de produção e em uma das áreas de produção a gente tinha um pH de água, poços, né? E a gente tinha um pH de água em torno de 8, 8,5. Tentando resolver isso, a gente começou trabalhando com os ácidos fosfóricos, ácido nítrico, certo. Mas o que a gente percebeu, inclusive eu quero saber a sua opinião sobre esse uso do ácido, que o senhor falou da região do Mossoró, o que eu percebi aqui foi o seguinte: a gente fazia a aplicação, o pH baixava, mas como as irrigações são constantes, você tinha que estar fazendo aportes, adição do ácido constante, periódica, porque à medida que você ia irrigando, o pH retornava muito rápido, entendeu? E quando você botava o ácido, baixava muito rápido, então você ficava sempre criando um problema na planta. Ou estava muito baixo, e você não tinha uma baixa absorção de alguns elementos, ou estava muito alto.
nunca estava no equilíbrio. Como o senhor fazia ou faz para controlar essa proporção? Certo. Essa tua medição, ela era na solução do solo ou só na água de irrigação? Eu acompanhava o pH na solução do solo. Você tem sonda extratora? Sim. Ah, entendi. Isso acontece por conta do tamponamento, né? Então, você tem aí uma presença possivelmente grande de bicarbonato, tanto na água e talvez até já no teu próprio solo, tá? Que está trazendo esse tamponamento, né? Então, você acidifica essa água quando encontra, né, esse ácido, quando encontra, como é que eu posso dizer, elementos, né, que fazem voltar ao pH original, né, causa essa flutuação. Mas uma coisa que eu te recomendaria, tá, era rever o modelo de cálculo, tá? Existe uma metodologia, como eu comentei, que ela é baseada na eliminação dos bicarbonatos, né? Então, por exemplo, a água tem 4 miliequivalentes por litro de bicarbonato, né? O ideal é você reduzir essa quantidade de bicarbonato para 1, ou seja, eu preciso eliminar 3 miliequivalentes por litro de bicarbonato, tá certo? Então, eu não apresentei que é um cálculo um pouco complexo, tá? Que é um cálculo um pouco complexo, mas eu tenho essa metodologia, tá, registrada, né? Eu, inclusive, acabei de concluir um curso muito interessante de fertirrigação de frutíferas com o pessoal da Universidade de Concepción, no Chile, né, e a gente teve várias aulas sobre essa questão, né, e vários exercícios relacionados ao uso de ácido, né, na agricultura, né. Então, o cálculo ele precisa eliminar os bicarbonatos. Você não está calculando, mirando, né, focando no bicarbonato, esses problemas eles vão continuar acontecendo, tá? Mesma coisa, se você quiser também depois me procurar aí no paralelo, eu posso te fornecer essas informações com mais detalhes. Entendido, obrigado. Eu fazia Obrigado, o acompanhamento medindo, fazendo a curva pela medição do pH, né? Como eu fazia o acompanhamento diário e eu cheguei a uma média de 3 dias entre um aporte e outro para manter aquele pH estável, mas mesmo assim ficava muito oneroso, né? Então. É oneroso, é oneroso. É oneroso mesmo o custo, né? Tem que realmente pesar se vale a pena, se está pagando, enfim, né? Ana Rita quer fazer uma pergunta, professora? Bom, oi, gente. Primeiro, eu peço desculpas por qualquer interferência externa. Eu estou de férias e está tendo aqui uma reunião de família e o pessoal está ali celebrando, então vou ser breve para não ter tanta interferência. Eu, na verdade, quero trazer 2 pontos de reflexão, mas antes parabenizar Eduardo Saldanha por ter trazido esse tema tão didaticamente, foi muito legal. Eu acompanhei vários trechos e disse, nossa, como as nossas aulas de relações hídricas precisam desse componente, sabe? Então, assim, eu acho que é também uma missão nossa no GISP, Eduardo Andrade, a gente colocar nos estudos de relações hídricas, dentro da formação de agronomia, um toque de aplicabilidade, indo exatamente para esse contexto, porque a gente estuda essa questão que envolve os potenciais, essas relações com pH, com quantidade, com alteração de condutividade elétrica, mas eu acho que está faltando a gente trazer essa aproximação, né, da aplicabilidade do conceito, dos conhecimentos nesse sentido. Então, eu quero só colocar isso aqui mais fortemente, uma vez que o GISP é veiculado depois no nosso canal do YouTube, muita gente assiste, então é realmente algo que eu sinto falta, e nas minhas aulas de relações hídricas eu já vou pensar muito seriamente em me convidar para fazer uma participação especial, hein? Claro, O outro... disposição. Pronto. O outro ponto é a título de reflexão mesmo, e colocando para a Dave Ellen e para todos aqui, um ponto importante. O coqueiro é uma planta que não tem pelo absorvente, não tem pelo radicular. Então, a necessidade de renovação de raízes e também de
explorar consideravelmente o volume de solo para poder interceptar nutrientes e ter uma performance em termos de desempenho hidráulico melhor, se torna ainda mais desafiador pelo fato de não ter pelo radicular. Então, eu só quero colocar esse ponto aí, Deviela e Saldanha, que debateram sobre isso, mas como um aspecto a ser, uma variável a ser considerada nessa equação aí, em que existe toda essa situação do trabalho que ela realiza lá com a cultura do coqueiro. Outro ponto, Outro ponto também importante é que eu acho que, na medida em que a gente vem avançando tanto tecnologicamente em relação ao melhoramento genético de espécies e tudo mais, um ponto que a gente precisa se preocupar é em melhorar o desempenho das plantas C3 e até C4 também, em relação à tolerância de estresses abióticos, principalmente com relação à capacidade de ajuste osmótico, para que ela lide melhor com essas alterações de condutividade elétrica no solo e consiga lidar melhor com os estresses salinos, né? Eu confesso que o meu olhar para a agricultura biossalina e eu ainda não tenho um conceito formado sobre isso. Eu admito, aceito o que a tecnologia, o que a pesquisa tem trazido, conheço vários cases de sucesso, mas o futuro desses solos ainda é algo que eu fico pensando um pouco, né? Então, eu mais trouxe aqui pontos para a gente refletir do que mesmo uma pergunta, e mais uma vez parabenizar Eduardo Saldanha pela brilhante preleção, né, que enriquece muito os nossos estudos no GISP, e também, Eduardo, se você puder disponibilizar materiais de estudos para a nossa biblioteca, com certeza muita gente vai gostar. E só, não sei se todos aqui sabem, mas a biblioteca do GISP, assim como os nossos vídeos gravados e disponibilizados no YouTube, eles são acessados pelo Brasil inteiro, em cursos de graduação e pós-graduação. O ano passado eu estive em Viçosa, e lá eu encontrei pessoas que assistiam nossos materiais, colegas nossos lá da Universidade de Lavras também acessam nossos materiais, e outras instituições. Então, a gente fica cada vez mais feliz pela qualidade do trabalho que a gente vem realizando, graças a pessoas que estão sempre partilhando conosco, como é o seu caso, Eduardo. Muito obrigada. Ok, professora. Obrigado, senhora, pelos comentários, né? E o material, sim, os 3 livros que eu apresentei, eu tenho todos eles, não sei se já tem na biblioteca, mas eu posso mandar aí, sem problema. Muito bom. Abaixa aí minha mão, Alessia, por favor, que eu não estou acertando. E pode contar comigo aí para contribuir com as suas aulas, né? Sempre que precisar. Pronto, professor, mais uma pergunta de Marcos Pimentel. Professor, me desculpa, mas o senhor poderia me fazer uma rápida explicação a respeito do potencial matricial? Olha, o potencial matricial é um dos potenciais, né, que a gente estuda no solo, tá? E ele tem a ver diretamente. Professor, seu microfone está desligado. Ah, tá. Bom, eu estava comentando que o potencial matricial é um dos potenciais que a gente encontra, né, no solo, tá? E ele tem a ver diretamente com as cargas elétricas originadas especialmente da fração mineral do solo, das argilas do solo. Então, esse é o principal componente, as argilas, na verdade, seriam os principais componentes do potencial matricial, né, do solo. Seria basicamente isso aí. Perfeito. Vlamir Nogueira. Boa tarde, doutor. Por favor, comente sobre seleção entre os ácidos nítricos, fosfóricos e os tipos de sólidos carbonatos, ferrosos e orgânicos. Bom, como eu comentei, os 3 principais tipos de ácidos, né, que são utilizados, nítrico, fosfórico e sulfúrico, né, todos podem ser utilizados, tá? Agora, manipular ácido, né, para corrigir é sempre são sempre práticas que exigem, né, bastante segurança, né?
protocolos rígidos para evitar acidentes, tá certo? E em termos nutricionais, você pode fazer o balanço da solução nutritiva tanto com ácido nítrico, né, que ele é fonte de nitrogênio na forma de nitrato, como com o uso do ácido fosfórico, que é fonte de fósforo. Então, a seleção do ácido, ela vai depender também, né, dos objetivos relacionados ali ao momento da sua cultura. Então, se eu estou num momento, né, eu preciso acidular a água, mas preciso diminuir a minha quantidade de nitrogênio, já tem outras fontes sendo aplicadas, eu posso dar preferência a ácido fosfórico, tá? E também em relação à questão, perdão, econômica, né? Porque como o Felipe comentou ali, né, a questão econômica, ela é bastante, pesa bastante, tá? Existe um custo associado aí bastante alto, né? Quando você passa a considerar grandes volumes de água, tá bom? Acho que o Felipe quer fazer algum comentário aí, né? Professor, o senhor tem experiência com o uso do enxofre alimentar visando essa redução do pH? Eu nunca fiz uma recomendação de uso de enxofre alimentar, mas é uma técnica empregada, tá? Eu vejo que ela é pouco utilizada na região Nordeste, talvez por não ter tanto acesso a esse insumo aqui, tá certo? O enxofre alimentar, ele está presente em regiões, né, que produzem ácido sulfúrico, tá? Você transforma aquele enxofre alimentar em ácido sulfúrico, mas é uma das técnicas, sim, de você acidificar o solo. Talvez seja bem mais barato, do seu ponto de vista, né, econômico, do que o uso excessivo ali de ácidos, né? Tá certo? Agora, existe uma técnica que ela é pouco conhecida no Brasil, que eu conheci com os mexicanos, né? Que é o queimador de enxofre, tá? Eles fazem isso, depois tu pode pesquisar isso, né? Queimador de azufre, pode colocar em vídeo, em espanhol, assim, que vem bastante coisa. É uma forma de você tratar a água, né, utilizando enxofre alimentar para gerar ácidos, né, que contribuem para eliminar bicarbonatos, e muito mais barata, tá? Eu não tenho mais informações, mas eu sei que em outros países esse queimador de enxofre é muito utilizado, tá certo? Depois tu tenta buscar, se colocar em português no YouTube, tu não vai achar muita coisa, mas traduz para o espanhol e tenta buscar, que tu vai achar bastante coisa. Muito usada no México. A Jéssica levantou a mão. Pode ir. Professor, vocês falando dessa questão do enxofre, eu tenho dado preferência, trabalhando com a cultura do coqueiro, às fontes sulfáticas. Mas aí quando o senhor mostrou aí na apresentação que o sulfato de amônio tem uma condutividade elétrica alta, eu assustei, porque pensando, o potencial salino dele é menor, mas ao mesmo tempo não é pequeno. Você acidifica, né, traz o efeito ali do sulfato de amônio, que também é bastante acidificante, mas existe o efeito salino, né, também bastante severo, né? Então, aquela história, se correr o bicho pega, né? Então, tem que pesar bem, selecionar e monitorar, né? O segredo é monitorar, tá? Então, ano a ano, sondas extratoras de solução do solo, análise de folha, análise de solo, análise de água, né? Esse é o segredo, para a gente, pelo menos, tentar minimizar os efeitos, né? Ó, o Marcos comentou aí, que está com um protocolo com o uso de enxofre alimentar, né, Marcos? Se quiser dar uma comentada aí, como é que calcula a dose, tudo, né? Boa noite, pessoal. Boa noite, Saldanha. Boa noite, meu amigo. Parabéns, amigo. Parabéns aí pela excelente apresentação. E pegando a fala da Ana, foi muito interessante, porque você trouxe isso para o ponto de vista da aplicação, né? O cálculo ali da água, quanto isso aporta de nutrientes, sabe? Isso é bastante negligenciado e deveria entrar na conta, né? Da nutrição.
Aí, para isso, realmente, como você colocou, citou exemplos, tem que entender que a água tem sais e quais são esses sais, quais são as concentrações, né? Para daí fazer qualquer intervenção. Acho que foi a Maria que falou do coco, mas Maria, o teu solo, geralmente solos que tem cultivo de coqueiro são solos mais arenosos, não tem muita limitação de drenagem, né? Drenagem natural. Não sei qual é a situação aí. Porque, como você citou, o sulfato de amônio, Eduardo, citou, seria o Saldanha citou, seria uma excelente opção, por exemplo, para o manejo de pH, né? Você tem Sim. pH elevado, mas tem um aporte de sais. E é isso, o Saldanha, é monitorar o tempo todo e fazendo os ajustes. É um jogo de ajuste o tempo inteiro, né, pessoal? Verdade. Muito bom, Marcos. Só complementando o que o Marcos Kleber falou, o desafio é que, como temos, essa é uma situação pontual, que é solos aqui, se eu estou atuando em Petrolândia, solos extremamente arenosos, 90% areia, mas a produção de coco aqui é intensiva, então, assim, o aporte nutricional é grande, e a exigência com cloreto de potássio, com o cloro e o potássio é alto, que acaba dificultando isso. Mas essa situação pontual é a utilização de uma propriedade que tem água de poço, né? E aí acaba dificultando porque, além da temperatura, seu solo extremamente arenoso, temperatura no verão chegando a 40 graus, planta jovem, sem profundidade do sistema radicular, então isso dificulta e o baixo preço do fruto em determinadas épocas, né? Então tem que ter um jogo de cintura bem... Verdade. Mas Petrolândia usa a água do São Francisco, né? Sim, essa situação pontual que estou fazendo acompanhamento é uma água de poço. Eu até Entendi. mandei uma foto no grupo, mas assim, teve um aborto severo devido à alta temperatura, coqueiro para uma jovem, mas assim, a gente está fazendo monitoramento, análise foliar, análise de água, análise... Uma questão que também, assim, eu venho pensando é que a pulverização pode ser afetada também, que dificulta pulverização a cada 15 dias. Então, essa água C2, S2, acredito que pode interferir também nessa questão da pulverização, né? É uma coisa que eu fiquei pensando agora com essas relações. Todas as relações são prejudicadas, na verdade. É, isso aí, tem que avaliar. Acho que a última pergunta aqui do Eduardo Andrade. O uso de tiosulfato de potássio e amônia seria uma opção nutricional para acidificar o solo com menor índice salino? É uma boa pergunta, eu não conheço essa fonte, não tem informação, né? Poderíamos dar uma pesquisada aí. Se ela tiver poder acidificante, né? Se gerar assim, elementos que vão formar o ácido sulfúrico, aí sim vai contribuir. Mas acho que o Marcos pode contribuir aí melhor com o ponto, né? Saldanha, por coincidência, nós conduzimos um experimento. Um experimento a campo ano passado, utilizando águas duras, e a fonte eram tiosulfatos. E a questão é exatamente o que você falou. Ele, quando ocorre a hidrólise, ele quebra, um triplo sulfato. Na hidrólise, ele vai quebrar em sulfato e um enxofre elementar. E é exatamente o enxofre elementar que vai causar essa redução. E nós conseguimos, inclusive, capturar isso através das análises, né? Muito bom. Então sim, né? Respondendo aí, pode acidificar. Não sei se tem menor índice salino, né? Também, como a pergunta do Eduardo Andrade foi feita. Bom, acho que... Sim, o índice salino dele é em torno de 9, mais ou menos isso. Então, uma boa fonte. Tem disponível já na região aí, produto assim com facilidade? Sim, já tem na Elo. Muito bom.
Não acho que mais nenhuma pergunta, pessoal. Pode começar os agradecimentos. Camila, quer começar? Matheus? Obrigada, professor, pela colaboração. Foi muito, muito boa, bem esclarecedora. Parabéns. Obrigado, Camila. Valeu. Sim, sim. Reforçando os agradecimentos aí em nome do GISP. Muito obrigado, professor. Sua palestra foi de grande significativa para a gente, principalmente nós que ainda estamos no mundo acadêmico ainda, né? Estamos se formando e tal, mas também como pessoal profissional também tem bastante, como o Marcos Kleber. Foi de muita importância essa sua contribuição para a gente. Eu dizer que mesmo depois de formar, nós continuamos sendo eternos alunos, e muito obrigado, viu, professor. Lembrando que a aula vai ser disponibilizada lá no nosso canal, pessoal, do YouTube, GISP Sertão, e também acho que o professor vai disponibilizar alguns materiais para nós estar postando na nossa biblioteca virtual, certo? Alguém quer deixar um agradecimento? Eu quero, só que diante do movimento aqui, eu não vou abrir câmeras mais, mas vocês fazem esse agradecimento por mim, e eu vou estar em viagem amanhã, Eduardo e os meninos, mas oportunamente eu farei aquele texto, eu acho que já faço agora de noite, e envio também, em nome do GISP, a nossa carta de agradecimento pela sua brilhante participação. Muito obrigada. Obrigado, professora. Obrigado a todos aí. Então, seguimos à disposição do GISP. Parabéns aí mais uma vez pelo excelente trabalho. Valeu, pessoal. Boa noite a todos. Obrigado, professor. Uma boa noite a todos.